Fala galera, DJ na área, trazendo aqui para vocês um vídeo processo de uma ilustração, onde a gente tem aqui o nosso foco, né? A construção de um personagem partindo desde o esboço, onde a gente procurou trabalhar aqui a construção de uma forma um pouquinho mais direta, um pouquinho diferente do que normalmente eu trabalho em vídeo de aula, onde eu explico muito mais a questão do esboço, da ideia, da construção e do processo, onde nesse trabalho daqui no caso a construção é um pouquinho mais direta, mais inteira, tá? Mas ainda assim a gente tem uns padrões, né, e umas observações a serem seguidas, que é sempre você procurar trabalhar com as linhas bem fracas, tá? No caso do digital, em relação à gravação, o tradicional, melhor dizendo, sempre tem um pouquinho desse problema. A gente começa trabalhando com as linhas bem suaves e nem sempre a câmera pega muito bem as linhas iniciais. Mas aí, à medida que o desenho vai avançando, vai ganhando mais forma, vai dando para observar melhor cada uma dessas marcações. No caso, como a construção está sendo um pouquinho mais inteira também, eu não estou usando as formas mais básicas, né? Que são os formatos de esfera para o ombro, para o cotovelo, o formato de cilindro para o braço. Eu já fiz a construção aqui mais direta nesse caso. Tipo assim, eu marquei cabeça, a linha da coluna, e aí já vem trabalhando a forma direta do braço e as demais partes do corpo. Isso daí, para minha construção, acaba sendo um pouquinho mais prático, porque eu não tenho que ficar direcionando a atenção a rascunhos que vão ser modificados no decorrer do desenho. Então dá para trabalhar um pouquinho mais direto. Então, nos processos, quando eu vou desenhar para mim, eu sempre marco o esboço geral, como você viu aí nas partes iniciais, e à medida que o desenho vai avançando, vai ganhando forma nos aspectos que me interessam, eu venho começando a definir melhor o desenho, venho começando a acender um pouco mais as linhas, a verificar a proporção e a forma das coisas que eu estou fazendo, para ver se está caminhando do jeito que eu quero. Se as coisas estão encaminhando corretamente, estão caminhando bem, só é dar continuidade para a finalização do desenho. Se precisar alterar ou corrigir, a gente vai passando a borracha e fazendo as alterações. Não sei se já está dando para ter noção de qual personagem é que eu estou desenhando, né? Mas logo logo você vai perceber aqui qual é, por causa de alguns detalhes que vão entrar aí. Tá com essa pequena mudança de cor também, eu não consegui identificar por que a câmera fez isso, mas a gente vai trabalhando aí da melhor forma possível. Quando você for fazer os seus desenhos, as suas ilustrações, eu sempre recomendo para o pessoal usar lápis que seja claro, tá? Essas etapas aqui são etapas de acabamento, mas ainda assim eu não estou fazendo a finalização ou a definição do desenho com as linhas escuras, com as linhas fortes, tá? Porque a tendência é que a gente venha fazer esse acabamento quando a gente já tem certeza do que está sendo pronto. Aí, se você ainda está testando os detalhes, umas coisas, não é muito interessante você marcar demais o desenho. Aí é sempre traçar de uma forma um pouquinho mais suave, tá? Alguns detalhes aqui se perderam aqui na câmera, mas a gente já vai ajustando aqui, porque ainda não é parte de acabamento. A gente está entrando no acabamento na base aqui para poder definir, né, a parte de baixo da roupa e tal. Para quem conhece o desenho, eu acho que já dá para perceber qual é a personagem. A galera assim que é realmente fã desse anime, já acho que já dá para ter noção de qual é a personagem. Para a galera que ainda tiver em dúvida, a gente já está avançando aqui para poder perceber qual é a personagem que está sendo desenhada, qual é o fanart que está sendo desenhado. Uma nota importante é que eu costumo trabalhar muitos desenhos de acordo ao meu próprio traço, tá? É muito comum a galera, quando está desenhando algum personagem, querer reproduzir o traçado milimetricamente igual. Eu não sou muito dessa linha, não. Eu vou tentando adaptar o desenho para aquilo que eu costumo fazer, aquilo que eu acho interessante na estética do desenho, na estética do personagem, para me dar o traçado que eu quero.
Ou seja, eu não altero muito a minha forma de construção para adaptar um personagem, a não ser que a minha proposta seja realmente fazer o mais fidedigno possível. Uma vez que eu marquei aqui a definição, nesse caso eu não fiz a finalização a lápis. Eu estou entrando aqui já com a finalização com a caneta nanquim, tá? Estou usando uma caneta nanquim descartável, ponta 04, que me dá uma linha aqui que eu acho a precisão dela agradável, eu acho interessante. Então, quando você faz a sua ilustração, se você usa o método tradicional, você vai trabalhar toda a parte do desenho, pode ser com lápis mais claro ou até lápis escolar. Se você vai fazer o trabalho somente a lápis, você pode utilizar um lápis mais escuro para o acabamento, que é o que normalmente eu recomendo. Quando você já tem alguma experiência com desenho, já faz as linhas mais limpas, mais inteiras e tal, aí já dá para você jogar direto do esboço para o nanquim. Mas aí vale muito da sua confiança em como trabalhar. Você acha interessante arriscar aplicar logo o nanquim quando o desenho ainda não está todo finalizado, quando você está tendo somente algumas coisas como esboço? Aí vai muito da sua experiência com o desenho. Para o pessoal que faz aula comigo nos cursos presenciais, eu recomendo demais você só usar o nanquim quando você tem a finalização do desenho, ou seja, o traço a lápis, você faz uma finalização e depois você aplica o nanquim para dar aquele acabamento, digamos assim, já para terminar a arte, no caso, já para terminar a ilustração. Tá? Então esse é o processo que normalmente eu utilizo, porque se tiver algum erro, ainda que seja na parte a lápis, na etapa da finalização, dá para ajustar e dá para corrigir. Tá? No geral, é você seguir sempre o seu padrão de construção ou procurar um padrão que seja mais adequado. O padrão que normalmente eu ensino é primeiro o esboço, as formas básicas com lápis claro, a definição do desenho, seriam os detalhes da roupa, da dobra, o detalhe dos olhos, nariz. Você faz isso ainda com lápis de esboço. Se você vai fazer o desenho para manter somente a lápis, você pega um lápis mais escuro e aí você faz a finalização a lápis. E aí você vai ter um desenho com esboço bem fraquinho, quase que não dá para perceber, e o acabamento com lápis bem escuro, dando uma definição melhor ao desenho. Sendo que o lápis é escuro, mas isso não significa que você tem que riscar forte para deixar o desenho marcado, basta deixar o traço definido. Dá para fazer isso, na verdade, tanto esboço como finalização, com o lápis 2B. Eu vou ver até se eu consigo em algum momento fazer algum desenho que dê para marcar isso daí com uma melhor precisão. Aí eu vou explicar o esboço e a finalização com o mesmo lápis, um lápis mais claro no caso. Depois de fazer essa etapa da finalização, se você gosta de usar nanquim, de pena ou caneta, você faz essa última etapa. No caso, para esse vídeo aqui, que é o desenho da Bulma de Dragon Ball, tá? É na minha versão, é no meu traço. Eu escolhi fazer do esboço ou do acabamento a lápis, aplicar logo o nanquim, tá? E o resultado que eu tive foi um resultado que eu gostei, eu curti bastante, tá? Esse vídeo daqui eu estou dividindo em duas etapas, tá? Foi mais de 1 hora para poder ficar pronto esse desenho. E aí eu fiz como speed, né, para poder vir narrando sobre o processo. E vai ter a parte da pintura que vai ser liberada daqui a 2 dias. Tá? Eu vou tentar trazer materiais novos a lápis e a digital sempre com esse período aí de 2 dias, porque eu estou fazendo materiais para novos cursos online, estou fazendo material também que eu acho que vai ser muito legal, que eu vou disponibilizar aqui no canal. É como você evoluir o seu desenho sem precisar gastar rios de dinheiro com cursos. Eu acho que eu estou pensando em fazer como um e-book. Eu acho que vai ser muito interessante isso daí, porque realmente tem muita gente, eu conheci, eu vi isso daí, muita gente que não tem condição de pagar um curso de desenho.
Então, para ver se esse material consegue alcançar essas pessoas, elas possam, né, desenhar, desenvolver o trabalho delas de uma forma que seja favorável, digamos assim. Eu comecei a desenvolver esse material aí e em breve devo estar fazendo a divulgação dele aqui no canal e nas redes sociais. Mas aí, enfim, esse vídeo daqui eu acabei dividindo em duas partes para poder ter como fazer essa questão aí da narrativa de um jeito melhor, e vou tentar trazer os novos materiais seguindo esse padrão. No lápis eu consigo desenhar um pouquinho mais rápido do que o digital, e eu vou tentar agilizar isso daí da melhor forma possível. Uma vez que você viu esse material aí, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Se você tem algum colega que está aprendendo a desenhar, envia o vídeo para ele também. A sua interatividade é importante para eu poder ver aí o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando, e para poder produzir materiais novos, tá? O universo de desenho são muitas coisas diferentes a serem feitas, e aí eu vou tentando trazer as coisas que eu acho mais interessantes para poder aplicar aí de uma forma que quem esteja começando consiga aproveitar e desenvolver bem o trabalho. Então, se você curtiu esse material, comente, diga o que você achou interessante. Se você tem dúvidas sobre desenho, gostaria de ver dicas de desenho específica, deixa aí nos seus comentários também o que você acha que seria interessante ser feito, para que assim eu veja novos materiais e venha trazer aí coisas que sejam úteis, que sejam práticas. A participação de vocês e a interatividade é muito importante para que a gente venha desenvolver um canal com coisas novas, tá? Eu não sou youtuber, sou professor de desenho, mas dentro da realidade que eu trabalho, eu tento trazer coisas novas aqui para o YouTube, não como diversão, mas de fato como aprendizado. E a sua interatividade nesse aspecto é de extrema importância para a gente fazer um canal que seja melhor. Como eu sempre falo ao final das minhas aulas, desenho é prática. Pega as coisas que você ouviu, que você achou interessante e pratique. Isso vai ajudar o seu trabalho a melhorar e muito. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo e até a próxima.